Fala, meus queridos! Beleza? Pessoal, hoje a gente começa a série de resolução das provas da Unesp. Essa prova que eu vou resolver hoje para você é de 2024. Legal? Então vamos começar para não perder tempo. A primeira questão de química é a questão de número 68. Pessoal, ele diz o seguinte, ó: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabelece que produtos alimentícios que contenham algum nutriente em quantidade elevada e prejudicial à saúde, como o açúcar, sódio e gordura, apresentem, né, essa informação em seus rótulos por meio de figuras padronizadas. Dá uma olhadinha na figura aí, ó. Alto teor em sódio, alto teor em açúcar, alto teor em gordura. Tem que ter esse anúncio aí, essa apresentação, essa informação aí. Aí ele fala assim, ó: as gorduras são constituídas por misturas de triglicerídeos que, quando hidrolizados no organismo humano, produzem diferentes moléculas de ácidos graxos. O quadro mostra as fórmulas químicas dos ácidos graxos obtidos em maior porcentagem na hidrólise enzimática de dois tipos de gorduras. Ele está chamando uma gordura de X e uma gordura de Y. Pessoal, eu preciso que você venha na lousa aqui um pouquinho comigo. O negócio é o seguinte, ó: os óleos e as gorduras são ésteres, pertencem à função éster, são triésteres. Joinha? Aqui, ó, tem um exemplo na lousa. C-O, carbono, é éster. Como tem 3 grupos funcionais, isso daqui é um triéster. Joinha? Essa cadeia aqui é uma cadeia longa. Por isso que quando a gordura sofre hidrólise, ela vai produzir o propanotriol, né, a glicerina ou o glicerol, e vai produzir ácidos graxos. Ácido graxo é um ácido de cadeia longa. Esse radical aqui, ó, normalmente tem 10 ou mais carbonos, por isso que a gente vai ter aqui a formação de ácido graxo. Certinho? Agora eu preciso te falar uma coisa, ó, e você deve saber também lá da biologia. Pessoal, as gorduras saturadas, normalmente elas são ruins para a saúde. Gordura saturada, elas não são boas para a nossa saúde. Já as gorduras insaturadas, elas são boas, porque elas ajudam a reduzir o colesterol ruim. E vamos dar uma lembradinha aqui, ó. O HDL é o colesterol bom, pessoal. E o LDL é o colesterol ruim. Esse HDL aqui, normalmente ele vem de gorduras insaturadas, tá? E esse LDL aqui, normalmente é por causa de gorduras saturadas. Então, as gorduras saturadas são ruins, as gorduras insaturadas são boas, certo? As gorduras insaturadas, elas ajudam a reduzir o colesterol ruim, porque ela tem uma grande proporção de HDL, que é o colesterol bom. Então, vamos voltar lá no texto. Ele falou assim, ó: a gordura X, dá uma olhadinha, pessoal, ó. O ácido graxo obtido, CH3, CH2, 8COOH. Gente, esse CH2, 8 é CH2, 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 ou seja, o ácido graxo X, ele é saturado, ele só tem ligações simples. Lembrando que a gordura saturada é ruim e a gordura insaturada é a boa. Já o ácido graxo Y, se você der uma olhadinha aí, você vai ver que tem uma ligação dupla. Então, esse daí, ele veio de uma gordura boa. Tá? Então, o X veio de uma gordura ruim, né, saturada, e o Y veio de uma gordura boa, porque tem essa ligação, produziu um ácido graxo insaturado. Aí ele fala assim, ó: a hidrólise enzimática da gordura, aí tem que colocar X ou Y. Gente, e dá uma olhadinha, ó. Ele vai falar, lá no finalzinho da frase, assim, ó:
Essas lipoproteínas ajudam a eliminar o excesso de colesterol do sangue e a prevenir a obstrução de vasos sanguíneos. É o seguinte, ele está falando do HDL, que é o colesterol bom. Ele ajuda, né, a fazer a limpeza das artérias, né? Ok? Dos vasos sanguíneos. Então ele está falando do HDL. Se ele está falando do HDL, significa que ele está falando da gordura Y, porque ela é a gordura insaturada, ela que é a gordura boa. Então vai ficar assim, ó, a hidrólise enzimática da gordura Y produz maior porcentagem de ácidos graxos insaturados, que contribui para a manutenção dos níveis adequados de lipoproteínas do tipo HDL, certo? Essas lipoproteínas ajudam a eliminar o excesso de colesterol do sangue e a prevenir a obstrução de vasos sanguíneos. Então a resposta correta é a letra E. Já vamos fazer agora o exercício de 69. Opa, isso é legal, hein? Ó, ele fala assim: o exame de diagnóstico por imagem, denominado PET scan, tomografia por emissão de pósitrons, utiliza como emissor pósitrons o F18, o radionuclídeo F18. Aí ele fala assim, ó, ao emitir um pósitron, esse radionuclídeo transforma no isótopo O18, cujo número de prótons e número de nêutrons são respectivamente. Gente, então, comigo aqui, por favor. É o exercício 69. Bom, ele fala para nós que o flúor, ele vai emitir pósitron, certo? O flúor 18 é um emissor de pósitron. Galera, ele está colocando a representação do pósitron, está colocando como E. O número de massa é 0 e a carga dele é mais 1. Ele falou que vai produzir o oxigênio, tá certo? E o oxigênio, galera, ele está falando que é o oxigênio 18. Aí o que ele está perguntando? Ele quer saber do oxigênio 18 o número de prótons e o número de nêutrons, são respectivamente. Meus queridos, para você resolver esse exercício, você precisa saber o número de prótons que a gente tem, né, no flúor e também no oxigênio. A VUNESP, ela fornece uma tabela periódica. Então você iria lá na tabela periódica para olhar o número de prótons. Ó, o flúor, ele tem 9 prótons, é número atômico 9, ok? E o oxigênio, ele tem número atômico 8. Se você der uma olhadinha aqui, ó, à esquerda eu tenho 18 como número de massa. Lá na direita tem que ter 18. À esquerda, o número de carga aqui, ó, o número de prótons é 9. Então ela tem que ser 9. Legal? Então o oxigênio produzido é esse oxigênio aqui, ó. Oxigênio, número atômico 8 e número de massa 18. O que ele quer que a gente determine? O número de prótons e o número de nêutrons. Só dar uma voltadinha lá para ver se é isso mesmo. É, o número de prótons e o número de nêutrons. Meus queridos, o número de prótons é o número atômico. Esse número que fica aqui embaixo é o número atômico, que representa o número de prótons. Então, são 8 prótons nesse oxigênio aqui. Agora, pessoal, esse número que fica aqui em cima é o número de massa. O número de massa é prótons mais nêutrons, certo? Então, se eu passar esses prótons para lá, vai ficar A menos P, ou seja, número de massa menos o número de prótons me dá o número de nêutrons. O número de cima menos o de baixo me dá o número de nêutrons. Então, 18 menos 8 são 10 nêutrons. Muito de boa esse exercício, tá? É bem assim, cara da Unesp mesmo. E a resposta certa para esse exercício está na letra. São 8 prótons, letra A.
Deixa eu só dar uma olhadinha no outro para ver se, esse daí não precisa de lousa, dá para a gente fazer juntos aqui. Ele fala assim, ó, questão de número 70. Um produto químico sob forma de aerosol empregado para lubrificar e soltar peças travadas apresenta em sua embalagem esses símbolos aí, esses pictogramas aí. São dois pictogramas, são dois símbolos. Ele quer saber o seguinte, pessoal: esses símbolos indicam que o produto deve ser armazenado em local. Bom, esse primeiro símbolo aí, que é o desenho de uma chama, né? De fogo, significa, pessoal, que você pode pôr fogo na substância? Não. Significa que você tem que armazenar num lugar longe de aquecimento, num lugar fresco. Tá certo? Então, ó, letra A, em local aquecido. Pode parar, tá errado. Letra B, fresco. Pode ser. Letra C, fresco. Pode ser. Letra D, aquecido. Errado. Letra E, fresco. Pode ser. Então, na letra C, ele fala assim, ó, fresco, perto do fogo. Então já tira. Então, ou é a letra B, né? Fresco longe do fogo, ou é a letra E, fresco longe do fogo. Agora, esse segundo pictograma aí, você observa que é uma pessoa, tá? E tá focando o pulmão. Tá vendo aí? Então, nesse caso, pessoal, significa que esse material ele pode expelir gases tóxicos. Tá certo? Vamos ver aqui que ele coloca na letra B. É fresco, né? Longe do fogo, tá certo? E utilizado em ambientes fechados. Errado. Como ele exala gases tóxicos, não pode ser ambiente fechado. Então a letra correta é a letra E. Ó, tem que ser armazenado em local fresco, longe do fogo, né? Porque ele é inflamável, esse fogo mostra que é inflamável, e utilizado em ambiente ventilado, tá? Porque ele vai exalar gases tóxicos. Então, o exercício de número 70, a alternativa correta, letra E de elefante. Então, agora a gente vai resolver exercício de número 71. Ele fala assim, ó, o sistema lítio-MnO2 é um exemplo mais representativo das pilhas primárias de uso único de lítio, lítio. Essas pilhas empregam eletrólitos dissolvidos em solventes não aquosos em recipientes selados. O processo de descarga dessa pilha envolve a reação. Dá uma olhada aí, ó. Lítio mais o MnO2 produzindo Li2O mais manganês, mais o Mn. Aí ele fala assim, ó, essa pilha fornece uma diferença de potencial em torno de 3 volts à temperatura ambiente, mas mostra excelente desempenho em temperaturas superiores. A grande vantagem das pilhas à base de lítio é a ausência de metais pesados, reconhecidamente danosos ao meio ambiente, como mercúrio, cádmio e chumbo. Guarda isso, viu? Mercúrio, cádmio e chumbo são metais pesados. Eles podem causar problemas, né, ambientais. Aí ele fala assim, ó, porém, os perigos relativos a essa pilha, né, de lítio MnO2 são de outra natureza, não por causa de metais pesados, de outra natureza, estando relacionado ao seu descarte e reciclagem. Após a corrosão do invólucro externo, é liberado o solvente não aquoso, inflamável e tóxico. O lítio metálico não reagido, em contato com a água e umidade do ar, desprende calor e gás inflamável, que é o hidrogênio, podendo levar à ignição do produto descartado. Pessoal, vem um pouquinho aqui comigo na lousa, por favor. É o 71. Ó, ele diz o seguinte: o lítio que está presente na pilha
Quando ele entra em contato com a água, pessoal, produz uma reação que pode ser explosiva. Deixa eu te explicar por quê. O lítio, ele é um metal da família 1A. Galera, os metais da família 1A reagem violentamente com água. Metal da família 1A não pode ter contato com água. Olha só o que vai acontecer. A água, ela libera, ela pode ser dividida assim, ó, HOH. O lítio, ele desloca esse hidrogênio aqui, ó. Aí vai produzir LiOH, e vai liberar gás hidrogênio, certo? Só que o gás hidrogênio, galera, é inflamável. E essa reação aqui, ela é uma reação exotérmica. Ela libera calor. Olha só, ó, ela está liberando um gás inflamável, que é o gás hidrogênio, e ela é exotérmica, está liberando calor. Isso pode causar explosão. E ele cita também que o solvente aí, não aquoso, ele também pode ser perigoso, ele também pode ser inflamável. Tá certo? Então vamos voltar lá no texto. Tá? Então, ó, ele fala assim, ó, o lítio metálico não reagido em contato com a água e umidade do ar desprende em calor e gás inflamável, hidrogênio, podendo levar à ignição do produto descartado. Aí ele fala assim, ó, por isso, a presença da voltagem residual é um problema, pois significa a presença de lítio metálico. Seguinte, até que tem voltagem, significa que tem lítio. Então, se tiver um pouquinho de voltagem ainda, não deve ser descartado, porque esse lítio, estando lá, pode causar todo esse problema aqui. Aí ele falou assim, ó, as características listadas para a pilha de lítio tornam a disposição final inadequada, até mesmo a reciclagem uma operação de risco, pela possibilidade de fogo e explosão. Aí ele coloca assim, ó, para tornar a reciclagem dessa pilha mais segura, o ideal seria o seu descarregamento completo antes do descarte, evitando assim, querido, volta comigo aqui. Ó, qual é o problema de ter lítio residual? Qual é o problema? Ele pode reagir com a água, tá? E liberar gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio é inflamável, com a reação exotérmica, você pode ter esse problema de explosão. Então, a gente só pode descartar essa pilha quando você tiver certeza que não tem mais lítio metálico nela. E como é que você vai saber? Quando não tiver mais voltagem. Quando você medir a voltagem e der zero, significa que não tem mais lítio, aí não tem problema mais você descartar. Beleza? Então vamos ver as alternativas aí. Ó, ele fala assim, letra A, evitando assim, ó, para tornar a reciclagem dessa pilha mais segura, o ideal seria o seu descarregamento completo antes do descarte, evitando assim, letra A, evaporação do solvente inflamável. Não é esse o problema. Letra B, redução do lítio pelo oxigênio do ar. Gente, eu preciso de você de novo aqui na lousa. Ó, o lítio, ele está sozinho, certo? Ele é um metal isolado sozinho. Então, o NOx dele é zero. Já no hidróxido de lítio, depois que ele reagiu com água, ele produziu hidróxido de lítio. Nas substâncias compostas, os metais alcalinos têm NOx mais 1. Então, o lítio aqui é zero e depois da reação ele passa para mais 1. Gente, quando o NOx aumenta, a gente diz que está ocorrendo oxidação. Tá? Então, o lítio remanescente, né, se não for descarregado completamente, ele pode sofrer uma reação de oxidação e causar todo esse problema. Na letra B, ele falou redução, certo? Redução está errado. Letra C, reação do óxido de lítio com a água. Não, moçada, não é o óxido de lítio, é o lítio metálico sozinho que vai reagir. Letra D, oxidação do lítio metálico pela água. Pode marcar essa alternativa aí,
71, letra D. Aqui, ó, o lítio, volta aqui comigo, o lítio, ele vai ser oxidado pela água e vai produzir, né, LOH, vai produzir o H2 inflamável e pode causar todo esse problema. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Então, agora a gente vai resolver juntos o exercício de número 72, que exercício legal. Ele fala assim, ó, a montagem de laboratório ilustrada na figura destina-se à coleta e medida do volume de produto gasoso gerado numa reação química. Tá? Então dá uma olhadinha, ó. Tem uma seringa que tem uma solução aquosa de HCl, de ácido clorídrico. Lá embaixo, nós temos o calcário, carbonato de cálcio no estado sólido. Beleza? Quando o ácido entrar em contato com o sal, quando o HCl entrar em contato com o CO3, vai ter uma reação química e vai liberar gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser recolhido nesse sistema, nessa cuba que está à direita aí. Sabe como chama isso na química? Recolhimento de gás em água. Tá certo? Esse sistema, você recolhe um gás em água. Só uma observação, para você recolher um gás em água, esse gás ele tem que ser normalmente apolar, porque se ele for polar, ele vai dissolver na água. Tá? Então é ideal que o gás seja apolar, ele não dissolve em água, aí ele fica retido nessa parte de cima aí da cuba da direita. Legal? Aí ele fala assim, ó, em um experimento envolvendo a produção de dióxido de carbono, a partir da reação entre o carbonato de cálcio e a solução aquosa diluída de ácido clorídrico, pessoal, eu vou precisar dessa reação. Então eu já vou escrever essa reação aqui na lousa para você. E eu queria que você acompanhasse comigo. Exercício de número 72. Então é assim, ó. Uma solução aquosa de ácido clorídrico que está aí na seringa vai reagir com o calcário, com o CaCO3 no estado sólido. Deixa eu te falar uma coisinha. Isso daqui é um ácido, isso aqui é um sal. Meus queridos, ácido com sal a gente chama reação de dupla troca, beleza? Como acontece essa reação? O positivo de um se junta com o negativo do outro. O negativo de um se junta com o positivo do outro. Então aqui vai ser assim, ó. O Ca vai se juntar com o Cl. Então vai produzir CaCl2. Galera, é CaCl2, porque o cálcio é da família 2A. Tá? Então tem que pôr aquele 2i, CaCl2. Mas, agora eu vou falar uma coisa importante para você. O H, ele vai se juntar com o CO3. Vai produzir H2CO3, certo? Hidrogênio H com CO3 dá H2CO3. Agora, outra novidade. Quando numa reação química a gente produz ácido carbônico, H2CO3, como ele é instável, ele vai se decompor. Ele sempre se decompõe em água mais CO2, certo? Isso aqui, ó, gasoso, isso aqui gasoso, isso aqui, ó, aquoso, né? Aqui sólido, ali aquoso. Gente, ó, para balancear, como aqui tem 2 cloros, ó, tá vendo? Eu vou colocar 2 aqui. Aí, eu tenho um cálcio, aqui tem que ser um cálcio, um carbono, aqui vai ser um carbono, um hidrogênio. Então, essa daí é a equação balanceada. Certinho? Reação de dupla troca. Agora a gente volta lá no texto. Um comprimido de CaCO3 foi triturado e uma porção do pó resultante foi colocada no Erlenmeyer da montagem e posta para reagir com a solução de HCl, adicionada a partir da seringa de montagem. Só uma observação, quando ele tritura o calcário, ele aumenta a superfície de contato, né? Por isso, a reação vai ser mais rápida.
A gente vai aprender isso lá na cinética química. Aí ele fala assim, ó, após a reação, o produto gasoso coletado no cilindro graduado teve seu volume determinado sendo igual a 30 ml. Então, moçada, ó, ele recolheu o gás produzido e ele percebeu que deu um volume de 30 ml. Eu estou lendo o texto e marcando ali. Sabe-se que o produto gasoso recolhido é uma mistura de dióxido de carbono gasoso e vapor d'água. Então, esse gás recolhido, ele é uma mistura de gás carbônico e vapor d'água. Certo? CO2 gasoso e água gasosa, vapor de água. Tranquilo? Aí ele fala assim, ó, considerando que o experimento foi realizado sob pressão atmosférica de 726,7 milímetros de mercúrio. Pessoal, aí na cuba, você tem a superfície dela. Nessa superfície está agindo a pressão atmosférica. E ela está no mesmo nível do gás. Então significa que a pressão que essa mistura gasosa está exercendo é igual à pressão atmosférica. Então a pressão dessa mistura aqui é igual a 726,7. Ó, eu sei que a pressão total aqui, por causa dos dois gases, 726,7 milímetros de mercúrio. Certo? É isso mesmo, né? Ó, 726,7 milímetros de mercúrio. A temperatura é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. E ele falou que a pressão de vapor da água a 27 graus Celsius é igual a 26,7 milímetros de mercúrio. E que a constante universal dos gases é igual a 62,3 quando você usa pressão em milímetros de mercúrio. Ele quer que a gente calcule a massa, pessoal, de calcário. É essa massa aqui, ó, que a gente vai ter que calcular. Tá? Que reagiu na produção de dióxido de carbono gasoso, foi aproximadamente. Então eu quero calcular essa massa aqui de calcário. Então, agora você vem aqui comigo na lousa. O negócio é o seguinte, ó, a pressão total da mistura recolhida é 726,7. Isso está no texto. Beleza? Ele falou que a pressão de vapor da água é 26,7 milímetros de mercúrio. Tá? Então a água ela tem uma pressão de vapor igual a 26,7 milímetros de mercúrio. Agora, pessoal, a pressão total aqui é por causa da pressão do CO2 mais a pressão da água. Se essa daqui é a pressão total e essa é a pressão de vapor da água, dá para eu calcular só a pressão do gás carbônico. Beleza? Então, ó, a pressão parcial do gás carbônico vai ser a pressão total da mistura menos a pressão de vapor da água. Certo? Então, a pressão de CO2, meus queridos, vai ser 726,7 menos 26,7. A pressão do CO2 vai dar 700 milímetros de mercúrio. Você entendeu? Ele recolheu gás carbônico e água. A pressão total é por causa dos dois. Se você tirar da pressão total a pressão da água, você está calculando só a pressão de CO2. Joinha? Detalhe, se eu já sei a pressão do CO2, eu já sei a temperatura, já sei o volume, dá para eu calcular o número de mols do CO2. Gente, se eu conseguir calcular o número de mols do CO2, dá para calcular depois a massa de calcário, porque eu tenho a proporção do calcário e do CO2 produzido. Você entendeu? Bem bolado esse cálculo, esse aqui é o método. Então agora a gente vai calcular o número de mols de CO2. Ele é um gás, então eu vou usar a equação de Clapeyron. PV, nRT. Pessoal, eu estou calculando para o CO2, tá? O que eu estou fazendo aqui é para o CO2.
Então eu vou usar a pressão do CO2, 700. Certinho? O volume é 30 ml. Meus queridos, eu tenho que usar o volume em litro. Então eu vou pegar 30 ml e multiplicar por 10 a menos 3 para passar para litro. Isso vai ser igual ao número de mols de CO2. A constante ele deu 62,3. A temperatura é 27 graus Celsius. Em Kelvin vai dar 300. Então eu consigo calcular o número de mols de CO2. Para ir mais rápido, eu já fiz a continha aqui para você. Tá? É o exercício de número 72. Pessoal, esse número de mols aí, ele ficou igual a 1,12 vezes 10 a menos 3 mol. Tá? Fazendo essa continha, você vai encontrar 1,12 vezes 10 a menos 13 mol. Só que o cara quer a massa de calcário. Meus queridos, entre o calcário e o CO2, qual é a proporção em mol? 1 para 1. Tá vendo aí? 1 para 1. Então, se produziu 1,12 vezes 10 a menos 13 mol de CO2, porque foi consumido exatamente esse valor, porque eles reagem na proporção de 1 para 1. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, 1 mol de CaCO3 produz 1 mol de CO2. Certo, moçada? Aí é o seguinte, ó, aqui eu tenho 1,12, na verdade, vezes 10 a menos 3 mol. Então aqui eu vou achar o número de mols do calcário, pessoal. E é lógico que vai ser o mesmo, porque a proporção é de 1 para 1. 1,12 vezes 10 a menos 3 mol. Certinho? Só que o cara quer a massa de calcário e não o número de mols. Pessoal, tranquilo. Você vai agora ou fazer uma regra de 3 ou lembrar daquela formulinha. O número de mols é a massa sobre a massa molar. O número de mols é 1,12 vezes 10 a menos 3. A massa molar do calcário é 40 mais 12 mais 3 vezes 16. Dá 100. O CaCO3 tem uma massa molar igual a 100. Então aqui, ó, você vai pegar o número de mols, vai multiplicar pela massa molar, você vai achar a massa de calcário. Gente, eu já fiz essa continha. A massa de calcário vai dar 0,112 gramas. Tá certo? Ó, aqui a massa molar é 100 e esse número de mols aqui é esse valor. Aí você passa o 100 multiplicando, vai dar 1,12 vezes 10 a menos 1, dá 0,112. Deixa eu ver se tem alguma alternativa. Ele fala lá, ó, aproximadamente, tá? Então eu vou ter que achar uma resposta que tem esse valor aí, ó. 0,112. A resposta está 0,112, 0,1 está na letra C. 0,1. Aproximadamente 0,1. Olha, então o exercício de número 72, a alternativa correta, letra C. Gente, ó, esse exercício é muito legal. Eu sugiro que você refaça, né? Se você não entender, assista o vídeo de novo, mas esse exercício você tem que entender direitinho. Agora a gente vai resolver o exercício de número 73, belíssimo exercício, envolvendo lei de Hess. Pessoal, aí o aluno tinha que ter um conhecimento bem legal na parte de termoquímica, viu? Então eu aconselho você a assistir às aulas de termoquímica da plataforma de uma forma assim bem legal mesmo, viu? Nem acelerando o vídeo, para você pegar os conceitos direitinho. Então vamos lá, ó. Analise a tabela que apresenta valores da entalpia padrão de combustão completa de 3 substâncias diferentes. Ácido acético, carbono, né, o carvão, grafite e o hidrogênio. Aí ele fala assim, ó, a partir desses valores de entalpia de combustão, é possível calcular a entalpia de formação
do ácido acético, que é em kJ por mol, igual a, meu Deus, e exercício legal. O negócio é o seguinte, ó. Como ele deu o calor de combustão dessas substâncias, eu vou escrever aqui a equação de combustão de cada um. Exercício de número 76. 73. Gente, o ácido acético é o C2H4O2. Aí, ele está falando que é um líquido e todo mundo sabe, gente, todo mundo sabe. Combustão é reação com oxigênio, tá? E se ela for completa, e ele está falando que é completa, vai produzir gás carbônico mais H2O. Mais H2O, certo? E eu preciso balancear a equação. Eu vou colocar um no ácido acético, ó, 2 carbonos, 2 CO2, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4, oxigênio, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, aqui já tem 2, faltam 4, 2 vezes 2, 4. A equação está balanceada. Agora eu vou fazer a combustão do carbono grafite. Pessoal, combustão é reação com O2. E ele está falando aí que o produto dessa combustão é o gás carbônico. Inclusive, ó, um carbono, 2 oxigênio, 2... A equação já está balanceada. E a outra é a combustão do gás hidrogênio, galera. Combustão de novo, reação com oxigênio, e aí vai produzir H2O no estado líquido, certo? E para balancear, aqui vai ter que ser meio, ó. Meio vezes 2 vai dar 1 oxigênio. Aí está a equação balanceada. Bom, esse ΔH aqui, pessoal, ele deu menos 874 kJ por mol. KJ por mol. Legal? Esse ΔH aqui, ele também deu menos 394, certo? E esse ΔH de combustão do hidrogênio, ele é menos 286. Gente, tudo kJ por mol. kJ por mol. Certinho? O negócio é o seguinte, ó. Aí eu coloquei as equações de combustão de cada um deles e o ΔH respectivo. Só que o exercício está pedindo, pessoal, para a gente calcular o calor, olha lá, ó, a entalpia de formação do ácido acético. Entalpia de formação do ácido acético. Comigo aqui na lousa, por favor. Você lembra qual que é a definição de calor de formação? Você lembra? Eu lembro para você. Calor de formação é o calor envolvido na formação de um mol de uma substância composta a partir de substância simples no estado padrão. Então ele quer o calor, gente, ele quer o calor de formação do ácido acético, certo? Então eu vou ter que usar só substância simples e produzir um mol de ácido acético. Então a equação vai ficar assim, ó. Lá no ácido acético tem carbono. Então eu vou usar o carbono grafite, porque o carbono grafite é a variedade alotrópica mais estável do carbono. Beleza? Eu vou usar o gás hidrogênio e vou usar o gás oxigênio. Queridos, lá no ácido acético tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Certo? Para ser calor de formação, você só pode usar substâncias simples. Então eu só usei as substâncias simples que formam o ácido acético, C2H4O2 no estado líquido. É esse ΔH aqui que a gente está procurando, ó, esse ΔH aqui. Tá legal? Só que eu preciso balancear. Para ser calor de formação, tem que formar um mol da substância. Joia? Aí são 2 carbonos, aqui eu preciso colocar 2 carbonos.
Aqui, ó, são 4 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. São 2 oxigênios, aqui é um só. Beleza? Então, o que que aconteceu? Eu tenho 3 equações com o respectivo ΔH e eu quero o ΔH de uma quarta reação. Galera, eu resolvo isso usando a lei de Hess. Só que a gente está com um probleminha aqui. Ó, eu vou precisar usar a lousa. Tá? Então, você precisa copiar essas equações aqui, todas elas, ou dar um print na tela, porque eu vou ter que mudar, ter que apagar isso para resolver, tá? Fazer a resolução do exercício. Só que antes de mudar a tela aí, deixa eu só te falar uma coisinha. Ó, na lei de Hess, eu nunca posso mexer na equação que eu estou calculando o ΔH. Eu não posso mexer nessa equação aqui. Eu só posso mexer nas equações que ele deu. E aí você lembra, né? Se eu pegar uma equação que ele deu e multiplicar por algum número, o ΔH multiplica pelo mesmo número. Se você inverter a equação, o ΔH muda de sinal. Lembra? Mas você só pode fazer isso nas equações que ele deu. Na equação que você está calculando o ΔH, você não pode mexer. Beleza? E outra coisa, as equações que ele te deu, você só vai poder usar uma vez. Usou uma vez, não pode usar mais. Continua olhando aqui para mim. Ó, na nossa equação, tem que ter carbono grafite, tá vendo? Ó, essa aqui é a nossa equação, que a gente está procurando o ΔH. Tem que ter carbono grafite. Gente, essa segunda equação aqui tem o carbono grafite. Tá vendo? Então eu vou usar essa segunda equação. Eu preciso do carbono grafite nos reagentes. E aqui já está nos reagentes. Só que eu preciso dele com coeficiente 2, ó. Então eu vou ter que multiplicar a equação inteira por 2. Certinho? Então essa segunda equação aqui, eu vou multiplicar por 2, porque aqui tem 2. Se eu multiplicar por 2, esse ΔH vai ficar multiplicado por 2. Na nossa equação, tem que ter hidrogênio. Essa equação aqui, ó, a terceira, eu ainda não usei e tem hidrogênio. Eu preciso do hidrogênio nos reagentes. Gente, ali já está nos reagentes. Só que eu preciso dele com coeficiente 2. Então, essa terceira equação, eu também vou ter que multiplicar inteira por 2. Aí o ΔH multiplica por 2. Certinho? Agora um detalhezinho. Na nossa equação tem oxigênio, tá vendo? Só que em todas elas tem oxigênio. Quando na minha equação tem uma substância que se repete em mais de uma, eu não mexo com ela. Então eu vou pular esse O2, ele vai se acertar sozinho. Na nossa equação tem que ter ácido acético. Meus queridos, tem alguma equação que eu ainda não usei e tem o ácido acético? Tem, a primeira. Joia? Só que eu preciso do ácido acético nos produtos. Beleza? E eu preciso dele com coeficiente 1. Lá já está com coeficiente 1. Só que eu preciso dele nos produtos. E na primeira equação, ele está nos reagentes. Então, o que eu vou fazer? Inverter a primeira equação para jogar ele para os produtos. Certo? Se eu inverter esse sinal que é negativo, ele vai virar positivo. Então, só para ver se você está ligado. A segunda equação eu vou ter que multiplicar por 2. A terceira equação multiplicar por 2, manter as duas, né? A ordem. E a primeira eu vou inverter. Tá certo? Se eu fizer isso, provavelmente vai chegar aonde eu quero. Ok? Gente, só que agora eu preciso que você tire um print da tela, né? Porque eu vou apagar e fazer isso que eu te falei que vou fazer. Legal? Beleza, beleza. Então agora, ó, eu vou até usar já o que eu tenho na lousa aqui. Eu falei para você que essa segunda equação aqui, eu vou ter que multiplicar por 2. 2 grafite, então vai ficar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí o ΔH, pessoal, ele vai ser multiplicado por 2. Aqui, eu vou ter que multiplicar por 2 também, ó, porque é 2H2.
Então vai ser 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Esse ΔH aqui, ele também vai ser multiplicado por 2. Certinho? O O2 eu não vou mexer, ele vai se acertar sozinho. E eu preciso do ácido acético nos produtos. Então, essa primeira equação aqui, eu vou ter que inverter para jogar o ácido acético dos produtos. Então, se eu inverter, pessoal, vai ficar assim, ó. Se eu inverter, vai ficar 2CO2 gasoso mais 2 águas gasosas, não líquida, né? Produzindo o ácido acético C2H4O2 no estado líquido mais O2, no caso 2O2 gasoso. Certo? Agora eu vou somar tudo para ver se chega onde eu quero. Dá uma olhadinha. Ó, aqui eu tenho 2CO2 nos reagentes. Aqui eu tenho 2CO2 nos produtos, cancela. Aqui eu tenho, pessoal, cadê? Ó, 2 águas. Aqui eu tenho 2 águas. Cancela. Agora presta atenção, ó. 2O2. Corta com esse 2O2. Então vai sobrar só um O2. Então o que sobrou? 2 carbono grafite, certo? 2H2 mais um O2. Mais isso daqui. Não esqueça que nós invertemos a reação. Então tem que mudar o sinal do ΔH. Esse ΔH eu vou chamar de ΔH1, esse ΔH2 e esse ΔH3. Queridos, essa reação aqui é a soma dessas três? É. Então, pela lei de Hess, esse ΔH é a soma desses três. Então, o ΔH, ele vai ser o ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. Você vai somar isso com 2 vezes isso, certo? Só que essa continha eu já fiz para você, para ir mais rápido. Deixa eu ver. Pessoal, dá um ΔH, ó, ΔH, ele dá menos 486 kJ por mol. Será que tem essa resposta aí? Vamos dar uma olhadinha. Tem lá na letra A. Olha lá, ó, menos 486 kJ por mol. Pessoal, então agora a gente vai resolver o exercício de número 74. Vamos dar uma olhadinha nele aí. Ó, água de cal é o nome dado à solução aquosa saturada de cal hidratada, CaOH2. A concentração dessa solução saturada a 20 graus Celsius é 1,7 gramas por litro. A partir desse dado, estima-se que o valor da constante do produto de solubilidade em água, o KPS, é próximo de... Comigo aqui, então. Pessoal, ele deu a concentração de uma solução saturada de CaOH2. Beleza? Aqui, ó, 1,7 grama por litro. E ele quer o KPS, constante do produto de solubilidade. Você lembra? O KPS aparece quando você tem uma solução saturada, normalmente de uma substância pouco solúvel. E esse equilíbrio, né, ele acontece entre o corpo de fundo, a parte que está precipitada, e a parte que está dissolvida. Esse composto aqui, ele se dissocia em Ca2+, aquoso, mais 2OH menos aquoso. Certinho? Você vai ter, na solução saturada, você vai ter um equilíbrio entre o corpo de fundo, entre a parte que está precipitada e os íons que estão dissolvidos em solução. Galera, é muito fácil resolver esse tipo de exercício. Você vai fazer o seguinte, você vai chamar a solubilidade do sal, ou da base, no caso é uma base, você vai chamar a solubilidade de X. Solubilidade, você vai chamar de X. Por exemplo, X, por exemplo. O negócio é o seguinte, ó. A solubilidade é a concentração da substância na solução saturada. Ele já deu 1,7 grama por litro. Só tem um problema. Você precisa, nos cálculos que eu vou fazer,
Você precisa usar a solubilidade da solução saturada, só que ela tem que estar em mol por litro, tem que ser molaridade, não pode ser concentração comum. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó, eu vou ter que passar esse grama por litro para mol por litro. Aí a gente vem aqui, né, do ladinho. Vamos usar aquela fórmula que você aprendeu. A concentração em gramas por litro é a molaridade vezes a massa molar do soluto, certo? O soluto é o hidróxido de cálcio. Você tem a concentração em grama por litro, vai usar a formulinha, vai passar para mol por litro. Então, a molaridade vai ser a concentração dividido pela massa molar. Ó, passa a massa molar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 1,7. A massa molar, pessoal, 40 mais 2 vezes 16, mais 2 vezes 1. Já fiz esse cálculo, dá 74. Aí a molaridade, 1,7 por 74, eu já fiz essa continha para você, tá? E deu 0,023 mol por litro. Gente, então, ó, essa concentração aqui da solução saturada, se você passar para molaridade, vai dar 0,023 mol por litro. Você tem que usar a concentração da solução saturada, mas ela tem que estar em mol por litro. Agora me ajuda. Se aqui é X e a proporção entre a base e o cátion é de 1 para 1, a concentração do cálcio, 2+, também vai ser X. Entre a base e o ânion é de 1 para 2. Se lá é X, aqui é 2X. Ó, 2 vezes X, 2X. Agora vamos dar uma lembradinha. Ó, o KPS é uma constante de equilíbrio, pessoal. Lembra do KC, do KP, do KI? Isso aqui também é uma constante de equilíbrio. Como é que você calcula a constante de equilíbrio? No numerador você coloca a concentração dos produtos, elevado aos respectivos coeficientes, e no denominador você coloca a concentração de reagente. Só que no nosso caso, o reagente é o corpo de fundo, é o sólido. Gente, sólido tem concentração constante, não deve ser colocado na expressão da constante de equilíbrio. Então, como é que vai ficar aqui a constante de equilíbrio? Vai ficar concentração de Ca2+, vezes a concentração de OH- elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2. Então, o KPS, ele vai ser, qual que é a concentração de Ca2+? X. Qual que é a concentração de hidroxila? 2x. Só que é 2x ao quadrado. Então, o KPS, pessoal, 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Vezes x dá 4x ao cubo. O que é o x? X é a solubilidade em mol por litro. Então, agora você tem que substituir. O KPS, ele vai ser 4. Eu vou aqui, ó, colocar 0,023, só que ele tem que ser elevado ao cubo, ó, x ao cubo. Certinho? Galera, eu já fiz essa continha para você e dá aproximadamente 4,8 vezes 10 a menos 5. Se você pegar isso aqui, elevar ao cubo, tá? Multiplicar por 4, você vai chegar 4,8 vezes 10 a menos 5. Vamos ver onde tem essa resposta aí. Ele falou mais próximo de. Olha a alternativa aí. 5 vezes 10 a menos 5. Pessoal, então agora a gente vai resolver o exercício de número 75. Ele fala assim, ó. Uma das etapas da fermentação láctea consiste na transformação do ácido pirúvico em ácido lático, representado pela equação que está mostrando aí, tá? Aí ele fala assim, ó, na transformação do ácido pirúvico em ácido lático ocorre... Pessoal, você está vendo que tem um H aí em cima da seta? Quando tem um O,
é uma oxidação. Quando tem um H, é uma redução. Então eu já sei aí, está tendo uma reação de redução. Só que é o seguinte, ó, de repente você está inseguro, né, de achar que é uma redução. Então me ajuda aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou calcular o NOx desse carbono aqui, ó. Lembrando que aqui é uma carbonila, né? Certo? Isso aqui é uma hidroxila e aquilo ali é uma carbonila. Queridos, me ajuda. Aqui eu tenho uma ligação carbono-carbono, outra ligação carbono-carbono. Certo? E ali eu tenho uma ligação C dupla O. Gente, o O é mais eletronegativo que o carbono. Então, o oxigênio, ele vai atrair 2 elétrons do carbono. Então, o NOx do carbono aqui vai ser mais 2. De boa? Agora eu vou calcular o NOx desse mesmo carbono, só que aqui no ácido lático. Me ajuda? Aqui é carbono-carbono, aqui é carbono-carbono. Não fica nem negativo nem positivo. Queridos, aqui o O está ligado no carbono. O O é mais eletronegativo. O O vai puxar o elétron, o carbono vai ficar positivo. Só que aqui, ó, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então agora é o carbono que puxa, ele fica negativo. Então ele ficou uma vez positivo, uma vez negativo. Então o NOx dele é igual a 0. O NOx desse carbono era mais 2 e passou para 0. Quando o NOx diminui, você diz que ocorreu uma redução. Certo? Então, o carbono da carbonila, ele está sofrendo redução. Vamos lá nas alternativas. Olha lá, ó. Na transformação de ácido pirúvico em ácido lático, ocorre redução do grupo carbonila de um composto oticamente formando um composto... Gente, olha para mim. Esse composto aqui, ele não tem carbono assimétrico, não tem carbono quiral. Então, esse composto não apresenta isomeria ótica. Ele é oticamente inativo. Já esse carbono aqui, ó, pessoal, esse carbono aqui, ele está ligado em 4 ligantes diferentes. Quando um carbono possui 4 ligantes diferentes, ele é um carbono quiral ou carbono assimétrico. Aí o composto é assimétrico e vai apresentar isomeria ótica. Então, aqui eu tinha um composto oticamente inativo, não tem carbono assimétrico, e vai virar um composto oticamente ativo. Então, vamos dar uma olhadinha. Qual que é a resposta que tem isso daí? Redução, carbonila, inativo, ativo. Alternativa, letra B de bola. Tranquilo? Gente, então essa daí foi a prova da VUNESP resolvida para você. Você tem que pausar o vídeo, resolver a questão, ok? Depois comparar com a minha resolução. Beleza? Um abraço, até a próxima!